Queridos irmãos, que alegria poder, mesmo que virtualmente, poder contribuir com a vida de cada um de vocês, dizer que é um prazer, de verdade, poder falar e dividir sobre a palavra do Senhor com vocês em um momento delicado que nós estamos vivendo, né? Então, para iniciar, primeiro eu quero desejar a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e dizer que eu quero falar com vocês sobre coragem, sobre ânimo e sobre o nosso papel enquanto jovem cristão nesse momento que nós estamos vivendo. E para isso eu vou fazer uma breve meditação com os irmãos, baseado no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Eu farei a leitura dos versículos de 6 a 8, que diz assim: Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, Ezequias foi um rei exemplar, um rei que assumiu o reinado quando tinha apenas 25 anos, muito jovem, assim como muitos de nós. Ezequias foi um rei considerado pela própria palavra do Senhor como um rei memorável, um rei ímpar, onde nunca na história de Judá houve um outro rei semelhante a Ezequias. Segunda Reis, capítulo 18, é um outro texto que eu vou ler com os irmãos. Segunda Reis 18, os versículos de 1 a 3 diz: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. E os versículos de 5 a 6 diz: Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, estamos falando de um rei que foi exemplo, um rei que foi diferente na sua geração, em um momento difícil que havia vivido. Quando nós vamos ler a história dos reis de Israel e dos reis de Judá, nós vamos ver vários exemplos de péssimos reis. E Ezequias foi um rei exemplar que ignorou, inclusive, gerações passadas, que ignorou os erros, aquilo que era praticado por muitos anos. E a palavra do Senhor nos diz que Ezequias destruiu tudo que havia de idolatria em Judá e se apegou a Deus. Ezequias tinha uma vida exemplar, ele dependia exclusivamente do Senhor, ele se apegou ao nosso Deus, ele abandonou a falsa adoração. Ezequias obedeceu os mandamentos do Senhor e tudo ia muito bem. Só que quando tudo estava indo muito bem, depois de 14 anos de reinado, uma ameaça surge. E a gente pode tirar a primeira lição dessa história, é que às vezes, mesmo quando estamos intimamente ligados ao nosso Deus, onde nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, onde nós estamos vivendo uma vida fiel ao nosso Deus, muitas vezes acontecem algumas coisas que não são agradáveis. E aí a gente pode perguntar, mas como isso é possível, né? Nem sempre, irmãos, as coisas não muito boas são castigos. Muitas vezes há aprendizado nesses momentos.
Muitas vezes é para que a gente cresça na nossa fé, porque a gente aperfeiçoe a nossa dependência a Deus. E isso aconteceu com Ezequias. Quando tudo ia muito bem, o rei da Síria então começa a ser uma ameaça para Judá. E a Síria era a grande nação naquele momento, onde destruía todas as nações. E para além disso, além da força brutal e da força de um exército que a Síria tinha, eles tinham uma característica muito maldosa, é que eles zombavam de Deus. Eles amedrontavam os outros povos. E eles fazem isso com Ezequias. Eles fazem isso com Judá. Antes mesmo de qualquer tentativa de invasão, primeiro eles vão lá aterrorizar aquelas pessoas. E ele chegou a dizer, olha, Ezequias é um homem de pouca visão. Ezequias tem a sua fé em um Deus muito pequeno. E não adianta ele dizer para vocês que esse Deus vai livrar vocês. Então o povo ficou com medo, e nós lemos aqui no capítulo 32 um momento muito importante nessa história. Ezequias então reúne as pessoas na praça, e jovem, ele traz uma palavra de ânimo àquelas pessoas. Ezequias então foi para a nação de Judá um instrumento de encorajamento. E eu quero que vocês pensem nessa noite, ou quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu quero que vocês meditem que instrumento vocês têm sido nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Como as pessoas ao seu redor, ainda que elas não estejam tão perto de você, como as pessoas têm visto você, como você tem sido importante na vida das pessoas que você ama, das pessoas que são da sua comunidade, das pessoas no seu trabalho. Ezequias foi um instrumento de encorajamento. E eu sei que tem sido difícil nos nossos dias, diante de tantas notícias que nos deixam aterrorizados, assim como os assírios fizeram com o povo de Judá. Às vezes assistir o noticiário nos faz chorar. Às vezes saber dos números nos deixa desesperado, especialmente quando nós temos alguém próximo da gente que por alguma razão está sendo acometido pela situação que nós estamos vivendo, ou está precisando trabalhar diante dessa situação, e talvez a gente seja encurralado pelo medo, talvez o medo bata a nossa porta. E assim o povo de Judá ficou com muito medo. Ezequias então reúne todo mundo e traz uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, e ele diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós temos um Deus muito maior e que está sobre toda essa situação. Nada foge do controle dos nossos Deus. E talvez, enquanto jovem presbiteriano, enquanto uma MP local, ou enquanto federação, enquanto sinodal, ou até mesmo enquanto nacional, são muitos seus projetos. Talvez muitas das coisas que foram programadas não estão podendo acontecer. Talvez coisas que foram sonhadas não estão podendo acontecer. E isso mexe com a gente. Tem sido difícil não poder se reunir com a igreja, não poder estar com os irmãos. E isso mexe com as nossas emoções, isso nos deixa angustiados, aflitos. Mas eu quero repetir as palavras. Eu quero repetir as palavras do rei Ezequias, quando ele diz: porque há conosco maior do que o que está com ele. Meus irmãos, Deus é muito maior do que o que nós estamos passando. E tudo isso prova o seu poder, prova o seu cuidado, a sua fidelidade.
que nenhuma circunstância momentânea dessa vida nos faça perder o vislumbre do que está reservado para nós. Que nós não possamos esquecer de que o melhor está reservado para aquele grande dia onde estaremos todos juntos, louvando o nome do Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a ser um instrumento de encorajamento. Que nesse momento de medo e de aflição, que você seja como o rei Ezequias, alguém que encoraja aquelas pessoas que estão ao seu redor, alguém que lembra quem é o nosso Deus e que Ele é muito maior do que qualquer outra coisa, de que qualquer circunstância que estejamos vivendo. E se porventura você não consiga, talvez você diga, mas Mateus, como eu posso ser um instrumento de encorajamento se eu estou precisando de coragem? Eu quero lembrar aos irmãos o texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes faça conhecido ao Senhor todas as coisas. Coloque diante do Senhor, meus irmãos. Se você está passando por um momento de tristeza, de aflição, e que você esteja precisando de coragem, coloque diante do Senhor, porque o nosso Deus, Ele nos ouve. O véu se rasgou, Ele vivo está, e está conosco todos os dias, assim Ele nos prometeu. Então que possamos, assim como o rei Ezequias, ser jovens que encorajam uns aos outros, que encorajam as pessoas ao nosso redor. O texto termina dizendo: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. As palavras de Ezequias trouxe alegria para aquele povo. E isso é graça, queridos. Ezequias falou do Deus de graça. E somente a graça do Senhor é capaz de nos fazer felizes, mesmo em situações difíceis. Que o nosso Senhor cubra as nossas vidas de graça, que possamos ser instrumentos de encorajamento e, sobretudo, que continuemos alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Que Deus abençoe. Um forte abraço.